Bem-vindo a mais um vídeo, e neste vídeo nós vamos tratar de energia de ligação. Nós vamos aprender a calcular o ΔH de uma reação a partir da energia de ligação, né, das substâncias envolvidas na reação. Esse tipo de estudo requer um pré-requisito simples, mas que vai fazer toda a diferença, que é o fato de você se lembrar de como as fórmulas são montadas, né? Nós vamos precisar conhecer a fórmula estrutural de algumas substâncias. Não são substâncias complexas. Normalmente esse estudo ele aborda substâncias bem comuns, substâncias bem simples, né? E, por exemplo, neste caso aqui, veja bem, são substâncias bem comuns, né? A água, né? Eu acho que você ainda se lembra. A água ela é formada então por um átomo de oxigênio, né? E dois átomos de hidrogênios que se ligam desta forma. É muito importante entender que o oxigênio tem valência 2, né? O oxigênio, a valência dele é 2. Ou seja, ele sempre se liga duas vezes. O oxigênio, ele é um elemento da família 6A, né? Da família 6A, ou grupo 16 da tabela periódica. Ele tem 6 elétrons na última camada e, portanto, vai, para formar o octeto, precisar de se ligar duas vezes. O hidrogênio, por sua vez, ele tem apenas um elétron, né? E a valência dele é 1. Ele vai querer sempre se ligar uma vez para, ganhando um elétron, ficar com uma eletrosfera semelhante à do gás hélio, né? Com 2 elétrons, tá certo? Então o hidrogênio sempre se liga uma vez e o oxigênio sempre se liga duas vezes. Como o oxigênio se liga duas vezes, então veja, o hidrogênio se liga uma vez, então a molécula do hidrogênio, do gás hidrogênio, né? Então vai ser assim, não tem outro jeito, né? Só vai ter um jeito de combinar dois átomos de hidrogênio, né? É assim, um ligado ao outro através de uma ligação. Já o O2, o que acontece? Como o oxigênio quer se ligar duas vezes, como é que eu vou combinar dois átomos de oxigênio? Ora, através de uma ligação dupla entre os átomos, né? Então veja que aqui, neste primeiro exemplo que nós vamos abordar, são simples as moléculas, né? Então isso é uma coisa, é um pré-requisito para que você vá bem no estudo de termoquímica, nessa parte da termoquímica que a gente considera a energia de ligação. Mas não se assuste, porque nós vamos ver através de questões que as informações necessárias para você deduzir que tipo de ligação você precisa fazer, o próprio exercício te dá, tá bom? Então não se assuste. Então essa é o primeiro pré-requisito que você precisa ter, né? Saber como fazer a fórmula estrutural, né? Aquela fórmula que mostra as ligações, né? Através de tracinhos, né? Das substâncias. Bom, não são substâncias complexas, ok? Bom, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, veja. Então imagine aqui que você tem água, certo? Para que a água se transforme em hidrogênio e oxigênio, o que precisa acontecer com a molécula de água, né? Veja, o que precisa acontecer? Então, claro que aqui estão as moléculas de água, né? Os hidrogênios estão ligados ao oxigênio, né? Os hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Deste lado, os hidrogênios não mais vão aparecer ligados ao oxigênio, vão aparecer ligados, um ligado ao outro, hidrogênio ligado a hidrogênio e oxigênio ligado ao oxigênio, certo? Então, essas ligações aqui vão precisar ser quebradas, né? Essas ligações entre o hidrogênio e o oxigênio vão precisar ser rompidas, tá? Então, essa é a primeira etapa do processo, né? Então, toda reação, e aí eu quero que você compreenda isso, é fundamental isso. Toda reação química, então, vai apresentar, toda reação, duas etapas. A primeira etapa
corresponde à quebra das moléculas dos reagentes, né? Então, os átomos ali vão se quebrar, né? As ligações aqui que unem os átomos dos reagentes vão precisar se quebrar. Os átomos vão precisar ficar livres para poder se rearranjar de outra maneira, formando os produtos. Ok? Então veja, aqui eu tinha só moléculas de água, ok? Hidrogênios ligados a oxigênio. Deste lado, o arranjo, né, a forma como eles vão se combinar é diferente. Então, claro que a primeira etapa do processo é que as moléculas dos reagentes se rompam, se quebrem. Os átomos fiquem livres para se rearranjar, para se recombinar. Então, para formar esses caras, os hidrogênios vão se unir um ao outro e os oxigênios vão se unir um ao outro, né? Então esses oxigênios vão se juntar e esses hidrogênios vão se juntar. Mas para que isso possa acontecer, primeiro foi necessário a quebra das moléculas, ok? Esta etapa é sempre endotérmica. Isso é uma coisa fundamental. É sempre necessário energia para quebrar essas ligações. E quando o fenômeno precisa de energia, ele é endotérmico. Vai ter uma entalpia maior que zero. Então, esta primeira etapa, que é a quebra da molécula de água, né? A quebra das ligações para liberar os átomos, sempre será endotérmica, ok? Maravilha? Muito bem. A segunda etapa é o seguinte, olha, os átomos livres, separadinhos, né, as moléculas quebradas, eles vão se rearranjar, ok? Então, o oxigênio vai se grudar com esse outro oxigênio e as moléculas de hidrogênio vão se juntar também, tá certo? Então, olha lá que bonitinho, ó. A formação, né, das ligações entre os hidrogênios e a formação das ligações entre os átomos de oxigênio, tá bom? Esta etapa, veja bem, aqui os átomos soltos, eles estão com toda a energia, porque recebeu energia, né? Recebeu energia para que as moléculas pudessem se quebrar, e agora os átomos estão com um conteúdo máximo de energia. E as ligações químicas, elas ocorrem para que os átomos adquiram estabilidade novamente. E como é que eles adquirem estabilidade? Se ligando, tá? Então eles vão se ligar para se estabilizar. Então, esse processo de formação das ligações será exotérmico. Então, que curioso, né? Então, toda reação química tem uma fase que é endotérmica, que é a parte da quebra das moléculas dos reagentes. E a outra fase, que é a formação das moléculas dos produtos, que será exotérmica, tá? A soma dessas duas etapas vai definir se a reação global, a reação como um todo, né? A parte que ocorre com os reagentes e a quebra dos reagentes e a formação dos produtos, se a soma dessas duas etapas vai ter um saldo, né, negativo ou positivo, né? Se vai ser, no final das contas, exotérmico ou endotérmico, tá certo? Muito bem. Então vamos fazer aqui a conta, né? Vamos fazer a conta aqui como é que funciona. Então veja, aqui eu tenho duas moléculas de água, certo? Duas moléculas de água, dando origem, portanto, a hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. Só balanceando aqui, ó. Aqui eu tinha duas moléculas, né? Então pondo 2 aqui. Aqui é dois hidrogênios e aqui uma oxigênio, certo? Muito bem. As moléculas são simples, ó, átomo de hidrogênio ligado ao oxigênio, tá? Aqui hidrogênio ligado a hidrogênio e aqui oxigênio ligado ao oxigênio por dupla ligação, já que o oxigênio tem que se ligar duas vezes, né? Quando ele está ligado a ele mesmo, são duas ligações. A gente chama isso de uma ligação dupla, certo? Uma ligação dupla. Veja. Muito bem, então veja que nós temos o valor de cada uma das ligações. Por exemplo, a ligação HO, ela vale 463. A ligação HH, ela vale 433 kJ, cada uma dessas ligações, né? E a ligação dupla OO vale 497 kJ, tá certo? Então vamos verificar aqui como é que a gente vai fazer essas contas. Então veja, olha, aqui eu tenho cada molécula de água, duas ligações para serem rompidas. Cada molécula de água tem duas, certo?
Só que aqui eu tenho 2 moléculas de água, ok? Então, no total, quantas ligações destas, tipo OH, eu vou ter que romper? Quantas, né? Cada molécula tem 2. Como eu tenho 2 moléculas, então eu vou ter 4 ligações para ser rompidas. Tudo bem? Então eu vou pegar 4 vezes 463, ó. 463, que é o tipo de... que é quanto vale cada uma dessas ligações, né? Então, para quebrar cada uma dessas ligações, eu vou precisar fornecer 463 quilojoules. Então, fazendo isso daqui, vai dar 1.852 quilojoules, ok? É positivo, por quê? Porque é a quebra das ligações, é a fase endotérmica do processo, tá certo? Então, sempre positivo. Então, eu vou chamar isso H1, a entalpia da primeira etapa. A entalpia da primeira etapa. Vamos ver aqui a entalpia da segunda etapa. Veja, aqui eu tenho uma ligação HH 436 em cada molécula, só que eu tenho 2 moléculas, certo? Então aqui, ó, eu vou quebrar essa ligação, eu vou precisar fornecer 400, aliás, quando se forma, né, essa que eu estou formando, vai liberar 436 quilojoules de energia, né? Então, 2 vezes 436, que é o valor aqui da ligação HH, certo? Como eu tenho 2 moléculas, cada molécula é uma, ok? Então, 2 vezes esse valor. Aqui eu tenho uma vez essa ligação aqui, ó. 497, ok? 497. Então, H2 vai ser 2 vezes 436, que vai dar 872, certo? Que já estava aqui. Mais uma vez 497, que está aqui, tá? Então, a segunda etapa do processo vai dar 1.369. Eu somei esses dois aqui, ok? 1.369. Esta fase, ela é exotérmica, por isso negativo. Então, a primeira etapa, a quebra das moléculas é endotérmica, sempre será positiva. A segunda etapa, a formação das moléculas dos produtos, sempre será exotérmica, sempre será negativa, ok? Ora, agora, para eu saber quanto que é o ΔH, eu vou somar as 2 etapas, tá? Aqui não é mais entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Não é mais, ok? Agora você vai somar as etapas, lembrando-se de que a primeira etapa é sempre endotérmica e a segunda etapa é sempre exotérmica. Maravilha? Ok. Então agora é só somar, né? Eu vou somar aqui a primeira etapa, que é 1852, mais menos 1369, ok? 1852 mais, que é esse mais dessa expressão, menos, que é esse menos aqui, 1369. Claro que aqui vai ficar negativo, certo? Então, 1852 menos 1369, ok? Maravilha? Fazendo essa diferença aqui, a diferença, né? Então, o ΔH da reação será mais 483, tá? Veja que o processo total é endotérmico, ou seja, para você quebrar a molécula de água, você tem que fornecer energia, né? Então, esta reação aqui, ela não é uma reação que acontece com facilidade, não, eu vou ter que forçar ela acontecendo, fornecendo 483 quilojoules de energia, tá certo? Para que 2 moléculas de água se quebrem, formando 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio. Então veja que não é difícil, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo.